Imagine acordar em uma cidade onde o silêncio tomou o lugar do movimento, onde portas permanecem fechadas, o ar parece pesado e o medo domina cada esquina. Imagine ver pessoas saudáveis pela manhã e antes do anoitecer, já saber que elas não sobreviveram. Agora imagine tudo isso acontecendo sem que ninguém soubesse o motivo, sem cura, sem explicação, sem esperança. No século XIV a humanidade enfrentou um inimigo invisível, que matou milhões e mudou o mundo para sempre. Uma doença tão devastadora que famílias inteiras desapareceram. Cidades foram abandonadas e a própria noção de vida e morte passou a ser questionada. Esse evento não foi apenas uma epidemia comum. Foi uma pandemia que marcou o início de uma nova era de medo, dor e transformação. A peste negra não escolhia vítimas. Ricos, pobres, reis, camponeses, crianças e idosos caíam da mesma forma. Em poucos dias o corpo dava sinais de que algo estava muito errado. E logo depois, tudo terminava. Sem ciência, sem hospitais e sem respostas, as pessoas só podiam observar o mundo desmoronar ao seu redor. Mas o que realmente causou essa tragédia? Como uma simples bactéria conseguiu destruir quase metade da população de um continente inteiro? E como a humanidade conseguiu sobreviver a um colapso tão profundo? Neste vídeo, você vai entender como a peste negra surgiu, como ela se espalhou de forma tão rápida, o que as pessoas acreditavam naquela época e como esse período sombrio acabou moldando o mundo em que vivemos hoje. Fique até o final, porque o impacto dessa pandemia vai muito além da morte. Ela mudou a história da humanidade para sempre. No século XIV, o mundo foi atingido por uma das maiores tragédias da história da humanidade. Uma doença invisível, silenciosa, extremamente mortal, começou a se espalhar sem aviso, mudando completamente a vida das pessoas e o rumo da história. Esse período ficou marcado para sempre como a pandemia da peste negra. Tudo teve início por volta de 1346, nas rotas comerciais que ligavam a Ásia à Europa. Mercadores viajavam por terra e mar transportando mercadorias valiosas, como seda, especiarias e metais preciosos. O que ninguém sabia era que junto com essas riquezas, viajavam também ratos infestados de pulgas, carregando uma bactéria mortal chamada Yersinia pestis. Esses pequenos parasitas seriam os grandes responsáveis pela maior catástrofe sanitária da Idade Média. Quando os navios chegaram aos portos europeus, principalmente na Itália, a doença encontrou cidades superlotadas, com péssimas condições de higiene, o lixo se acumulava nas ruas, animais conviviam com humanos, e a água potável era escassa. Esse ambiente permitiu que a peste se espalhasse de forma extremamente rápida. Os primeiros sintomas surgiam de repente. Pessoas saudáveis começavam a sentir febre alta, dores no corpo, fraqueza intensa e calafrios. Pouco tempo depois, apareciam inchaços dolorosos pelo corpo, especialmente nas axilas, virilhas e pescoço. Esses inchaços escuros e cheios de pus eram chamados de bubões, e quase sempre indicavam uma morte próxima. O pânico tomou conta das cidades. Não existia conhecimento científico para explicar a doença. Muitos acreditavam que a peste era um castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Outros diziam que o ar estava envenenado, enquanto alguns culpavam estrangeiros, judeus, pobres e doentes, gerando perseguições violentas e injustas. As mortes aconteciam em uma velocidade assustadora. Em algumas cidades, milhares de pessoas morriam por semana. As casas ficavam vazias, lojas fechavam, e a economia simplesmente parava. Ruas que antes eram cheias de vida se tornaram silenciosas, interrompidas apenas pelo som das carroças recolhendo corpos. Os cemitérios rapidamente ficaram lotados. Sem espaço e sem tempo, valas comuns eram abertas para enterrar dezenas ou até centenas de corpos juntos. Muitas famílias não conseguiam sequer se despedir de seus entes queridos. A morte se tornou parte do cotidiano. Além da peste bubônica, existiam outras formas ainda mais perigosas da doença. A peste pneumônica, por exemplo, atacava os pulmões e podia ser transmitida pelo ar, através da respiração. Bastava um espirro ou uma tosse para contaminar outra pessoa. Quem apresentava esse tipo de peste geralmente morria em menos de 2 dias. Havia também a peste septicêmica, que atacava diretamente o sangue. Essa forma era quase sempre fatal e podia matar uma pessoa em poucas horas. Em muitos casos, o doente simplesmente caía morto, sem apresentar sintomas claros. Com o avanço da pandemia, vilas inteiras desapareceram do mapa. Campos ficaram abandonados, colheitas apodreceram e a fome começou a se espalhar,
junto com a doença. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas tenham morrido em poucos anos, o que representava cerca de 1/3 da população europeia da época. O medo mudou o comportamento das pessoas. Alguns se trancavam dentro de casa, isolando até familiares doentes. Outros fugiam desesperadamente para o campo, acreditando que o ar puro poderia salvá-los. Havia também quem acreditasse que nada mais importava e passasse a viver sem regras, entregando-se ao caos e aos excessos. Nesse cenário, surgiram os famosos médicos da peste. Eles usavam longas roupas pretas e máscaras com bicos compridos, recheadas de ervas aromáticas. Acreditava-se que essas ervas filtravam o ar contaminado. Apesar da aparência assustadora, esses médicos pouco podiam fazer, além de tentar aliviar a dor dos doentes. A religião teve um papel central durante a pandemia. Muitas pessoas intensificaram sua fé, participando de procissões e orações coletivas. Outras perderam completamente a fé, questionando por que Deus permitiria tamanho sofrimento. Grupos de flagelantes percorriam cidades se chicoteando em público, acreditando que isso traria perdão divino e acabaria com a peste. Mesmo sem entender a causa da doença, algumas medidas começaram a surgir. Cidades passaram a proibir a entrada de viajantes. Navios eram obrigados a ficar isolados antes de atracar, e doentes eram afastados da população. Foi nesse período que surgiu o conceito de quarentena, geralmente com isolamento de 40 dias. Se você está achando esse conteúdo interessante e quer que o canal traga mais vídeos históricos como este com mais frequência, já aproveita para deixar o like e se inscrever agora. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos longos, detalhados e de qualidade como esse. Com o passar dos anos, a peste começou a perder força. Parte da população havia desenvolvido certa resistência, e as medidas de isolamento começaram a fazer efeito. Ainda assim, surtos menores continuaram acontecendo por séculos em diferentes regiões da Europa. Apesar de toda a destruição, a peste negra acabou provocando mudanças profundas na sociedade. Com a enorme redução da população, faltavam trabalhadores nos campos e nas cidades. Isso deu mais poder aos sobreviventes, que passaram a exigir melhores salários e condições de vida. O sistema feudal começou a enfraquecer. Senhores feudais perderam poder, enquanto comerciantes e trabalhadores ganharam mais espaço. Essas transformações ajudaram a preparar o terreno para o surgimento de uma nova era, com mudanças culturais, econômicas e científicas. A arte e a literatura também foram profundamente influenciadas pela peste. O tema da morte passou a ser comum em pinturas, esculturas e textos. A famosa dança da morte simbolizava a ideia de que ricos e pobres eram iguais diante do fim. A peste negra deixou marcas profundas na memória coletiva da humanidade. Ela mostrou o quanto o ser humano é vulnerável e como uma crise sanitária pode transformar completamente o mundo. Muitas das práticas modernas de saúde pública tiveram suas raízes nesse período de dor e aprendizado. Quando a pandemia finalmente perdeu força, o mundo não voltou a ser o mesmo. A Europa começou, lentamente, a se reconstruir. Das cinzas de uma das maiores tragédias da história, surgiram mudanças que ajudariam a moldar o futuro, abrindo caminho para avanços científicos e sociais. A peste negra nos lembra que a humanidade sempre enfrentou desafios extremos, e que, mesmo nos períodos mais sombrios, a história continua avançando. Entender esse passado nos ajuda a compreender melhor o presente. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre outros eventos históricos que mudaram o mundo, recomendo assistir aos outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo interessante esperando por você. Muito obrigado por assistir até o final. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.